sou professor de chão de escola. Durante mais de 30 anos andei lá por Portugal, participando de projetos. E tive o privilégio de participar de um projeto numa escolinha do norte de Portugal, num coletivo, porque todos os projetos humanos são projetos coletivos. E desde há mais ou menos 10 anos para cá, continuo a aprender no Brasil, com professores, com crianças. No Brasil que tem os melhores teóricos que eu já conheci, que tem professores extraordinários, mal pagos, mas extraordinários. E vou aprendendo com eles a fazer das crianças e dos jovens pessoas mais sábias e mais felizes. É isso. Então, hoje, talvez vos deva falar rapidamente, não é? De dois ou três aspectos da minha aprendizagem, para partilhar convosco aquilo que ainda tenho muito para aprender. Quando nós decidimos ir para professor, nós vamos por uma de 3 razões. Ou porque precisamos de um emprego, é a primeira grande razão, ou por amor, ou por vingança. Eu confesso que fui por vingança. E exponho-me realmente ao vosso julgamento. E fui por vingança porque eu jurei a mim mesmo, porque eu amor já tinha, e emprego também. Eu era eletricista, estava na engenharia. Fui por vingança porque eu jurei a mim mesmo que nenhum dos meus alunos iria passar pelas situações de humilhação, de exclusão que eu passei enquanto criança de favela. Então, com essa intenção vingativa, eu fui. Mas os primeiros anos foram difíceis, porque eu não conseguia vingar-me. Todos os anos eu dava aula, preparava bem as aulas, porém, no final de cada ano, muitos meus alunos não conseguiam aproveitamento, reprovavam. E iam engrossar aquelas hordas de classes de apoio, classes de aceleração, também deve haver de freação, mas nunca vi. Então, eu ficava espantado como é que eu trabalhava tão bem, dava aulas tão boas, e eles não aprendiam. Até que um dia, numa escola, antes da Escola da Ponte, numa escola onde eu trabalhei, deram-me a guarda de uma turma pequenina, de 48 alunos, muito pequenina. E um dia a diretora chegou e disse: professor Pacheco, o senhor é um privilegiado, só tem 48 alunos, mas trago-lhe aqui um que lhe vai dar muito que fazer. Vai-lhe dar mais trabalho do que os outros 48. Eu disse: então quem é? Mandou entrar o jovem. Olha, este tem 13 anos, é o Teixeira, é autista e é perigoso. Eu, Teixeira, sabia que era o nome da criatura. O autista não fazia ideia alguma, naquela época não se falava disso, nem das necessidades especiais, nem da inclusão. Era deficiente e acabou. Era autista, eu fui ao dicionário, fiquei a saber o mesmo. Perigoso, eu sabia o que era. Então, começou a aula, eu pus no quadro tarefas para cada uma das séries, para os 48, e alterei o meu planejamento, fui direto ao dito autista. Quando cheguei ao fundo da sala e quis falar com ele, ele começou num movimento pendular, estranho. Eu voltei atrás e fui à secretária, à minha secretária. Agora não tenho secretária, desde há 30 e tal anos que eu deixei de ter secretária, mas naquela época tinha. E fui ver o relatório que vinha com o aluno e dizia que ele tinha mandado uma professora para o hospital. Quando ela se aproximou, agarrou-lhe os brincos, rasgou-lhe as orelhas. Bom, eu percebi o que era perigoso, aproximei-me de novo e ele começou outra vez com o movimento pendular. Eu vim atrás e à frente. Andei naquele baile durante 1 minuto ou 2, até que eu percebi: eu não sei trabalhar com este jovem, eu não consigo chegar a este jovem. E os outros, o resto da turma, tinha acabado as tarefas. Eu voltei a dar a aula, olhando para o autista lá no fundo da sala. Comecei a sentir uma perturbação tremenda, uma frustração, uma incompetência profissional que nunca tinha sentido. Até que eu entendi. Fui para casa e pensei: português, pensa devagar, mas pensa. Eu pensei o seguinte: eu não tenho um autista na sala, eu tenho 50 autistas, que eu também era. Ou seja,
Um dos grandes problemas de eu não conseguir vingar-me era o facto de eu estar sozinho e cada um estar sozinho, olhando o colega da nuca da frente. Mas que me adiantava ter descoberto isso se não sabia como dar resposta? Até que veio outra escola. E nessa escola deram-me uma turma de jovens na 4ª série que não sabia ler nem escrever. Em Portugal, claro. No Brasil deve ser diferente. E então eu perguntei às crianças porquê é que elas não sabiam ler. Elas disseram, olha professor, todos os anos é a mesma coisa. Nós estamos nesta turma porque todos nós não sabemos ler. Mas como é? Olha, é assim. Entra a professora nova, ensina-nos o A, E, I, O, U, depois carreirinhas de As, carreirinhas de Es, o saltinho do pardal, a ondinha do mar, isso a gente sabe fazer. Depois a professora dá a primeira lição, papé, pipopu, taté, titotu, e a gente junta, patopé, tupitu, potuputa, o pipi, o popó, o papai, é a pua. Eu olhei para eles e disse, que diabo, mas é assim que eu ensino? Eu andava a ensinar assim, sem perceber a segunda grande verdade. A primeira foi que eu estava sozinho e que sozinho não fazemos nada. Projetos humanos são atos coletivos. Segunda grande surpresa, porque aprender é surpreender-se com os outros. Eu olhei para aquelas crianças e percebi, crianças jovens, 4ª série, 14 anos, sem saber ler, eles não eram pessoas desprovidas de inteligência. Eles não tinham dificuldades de aprendizagem, era eu que tinha dificuldades de ensinagem. Segunda grande descoberta, até que veio a terceira, já na ponte. Quando eu chego à ponte, eu estava já para deixar de ser professor, não conseguia vingar-me, eu ia embora. Porém, encontrei gente com quem eu comecei a aprender ou reaprender. E essa gente ensinou-me várias coisas, que não se deve dar resposta sem haver pergunta. Basta ler Gaston Bachelard. A pergunta é inteligente. Então, a criança não fazia pergunta. Eu fazia pergunta. Até que uma criança me perguntou, ó professor, eu posso mesmo fazer pergunta? Sim, pois podes, eu quero ouvir pergunta. Eu quero desaprender, eu quero não desenvolver competências, mas incompetências. Eu não quero ter o dom da oratória, eu quero ter o dom da escutatória. Eu quero saber ouvir e ser tão autêntico quanto é possível. Era isso que eu queria. E a criança perguntou, olha professor, eu estive a ver no livro didático, diz lá que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Está lá nos livros. Eu disse, e então? E então, professor, eu tenho uma dúvida, diz lá. Se o ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre, professor, eu não sou um ser vivo, mas porquê? Eu ainda não me reproduzi, nem morri. Eu disse, realmente há qualquer coisa de errado. Ó professor, e é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Eu disse, porquê é que me perguntas isso? Porque se elas respiram pelas folhas, por onde respiram quando não têm folhas? Eu, que diabo, nunca tinha pensado naquilo. E eu comecei, é verdade, então, eu tinha descoberto que não deveria estar sozinho. Segundo, que teria de... Bom, segundo, terceiro, já perceberam. Então, eu fui pensando como resolver esta questão. E descobri. Ou melhor, descobrimos. Começámos a fazer perguntas também, os professores. Perguntámos, porquê é que nós damos aula? Será que... Então fomos estudar a sociologia da educação, até aquelas coisas que qualquer professor estuda. E compreendemos que esta escola que nós temos é uma construção social herdada do século XVIII. Não faz sentido nenhum hoje. E porquê é que as aulas têm 50 minutos? Ninguém sabia. A verdade é que tinham 50 minutos. Porquê é que tem 50 minutos? Alguém sabe? Ninguém. Ou melhor, eu sei. Porquê? Depois explicarei se quiseres. Então, começámos a fazer perguntas. Porquê é que há idade de corte? Porquê é que há carga horária? Carga é coisa de jegue, não é coisa de gente. Porquê é que há grade curricular? Reparai que as palavras reproduzem uma cultura. Então nós compreendemos porquê é que há insucesso. Porquê é que o Brasil tem 14 milhões de analfabetos funcionais? Porquê é que 70% dos brasileiros não sabem interpretar um texto simples? Nós sabemos agora porquê é que o sistema educativo brasileiro desperdiça 56 bilhões de reais por ano. Está no relatório da Fiesp de 2010. Vão ao Dr. Google, está lá. Isto deu uma volta à cabeça. Até que eu pensei, vou-me embora. Passados 30 anos, eu era o mais velho na ponte. E vou-me embora para onde? Para o Sul. Porque o Paulo Freire, não sei se ouviram falar, aquele homem maravilhoso, ele dizia que o educador brasileiro, eu li isso na Pedagogia da Esperança, e foi isso que me trouxe para cá, que o professor brasileiro, ou educador, deve deixar de nortear
a sua reflexão e a sua prática pedagógica. Deve soliar Brasil, o país do futuro, do Stefan Zweig, que se suicidou, enfim, não sei porquê. Então, eu pensei, vou lá para o Sul, porque eu estava há mais de 30 anos, e quem é velho sabe menos que os mais novos, e vim para cá para ser colonizado. E tenho andado por aí, hoje vou para São Paulo, para uma favela, aprender com professores, com crianças, com pais, porque é essa a nossa sina, aprender até ir embora. No Brasil, para além dos problemas gerais da escola, já viram que eu deixei a ponte ir embora? Eu não gosto já de falar da ponte, gosto mais de falar do Brasil. Embora tenha um grande amor pela ponte, há um mês estava lá, fui ver os netos, fui ver a escola. O Brasil tem muitos problemas para além daqueles que qualquer escola tem. O Brasil tem tudo o que precisa, só que desperdiça recursos. O Brasil tem uma miscigenação que favorece realmente um potencial humano que me comove e com quem aprendo. Porém, padece de muitos defeitos. Eu vou enunciar alguns, sem nomear os defeitos, mas atrevendo-me a sugerir algumas linhas de reflexão e ação. O Brasil terá de concretizar aquilo que a Unesco definiu como os 4 pilares da educação. O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver. Porém, quando se pensa que uma escola deve estimular os seus alunos a aprender a conhecer, eu pergunto como? Se eu dou respostas antes de escutar perguntas. Como? Se eu parto para projetos que desenvolvo projetando o outro e não deixando que o outro projete connosco. Como? Se eu desenvolvo um planejamento que controla e manipula o outro, enquanto que o gesto humano é imprevisível. Como? Enquanto eu aplico provas que não provam nada. Como? Quando eu transmito conteúdo, algo impossível. Já alguém dizia que era impossível ensinar. Transmitir conteúdo. Já o Caetano de Campos, brasileiro, em 1881 dizia que isso não é possível. Esse modelo epistemológico faliu. Então, o primeiro pilar, o aprender a conhecer, leva-me a compreender porque é que há 14 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Segundo, aprender a fazer. Aprender a fazer? Onde? Quando? Onde é que está essa praxis nas escolas? Os professores que lá estão são capazes de a desenvolver, porém, de um ano para o seguinte, alguém se lembra, ou ao fim de 4 anos, de deitar tudo por terra e começar tudo de novo, mito de Sísifo, como se tudo o que foi feito fosse passível de ser desperdiçado. Aprender a ser, onde é que está? Onde é que estão os valores, os princípios? Se eu olhar para a lei de diretrizes e bases do maravilhoso Darcy Ribeiro, inspirado em Anísio, está lá tudo. Temos que cumprir a LDB. Se eu olhar para os PCN, para o capítulo 1º e 8º, eu vejo cidadania, autonomia, responsabilidade. Como é que se desenvolve a responsabilidade numa escola sujeita a uma hierarquia tremenda? As escolas não funcionam segundo a lógica da pedagogia. As escolas brasileiras funcionam segundo a lógica administrativa e burocrática, como se gera uma padaria ou uma delegacia de polícia. Enquanto for assim, enquanto a pedagogia não tiver o primado, onde é que está o aprender a ser? Depois temos a corrupção, depois temos toda a violência, depois temos. Aprender a conviver, 4º pilar, onde é que está? Quando se mata professor por nada, quando o bullying impera nas escolas, quando o poder simbólico e as hierarquias impõem as suas regras, quando o neocolonialismo e o neoesclavagismo se sucede. Então o Brasil padece de 3 grandes síndromes. Primeira síndrome, o síndrome da Gabriela. Eu fui sempre assim, serei sempre assim, e por aí vai. Segundo síndrome, o síndrome do pensamento único. Parece que só há um único modo de fazer escola. Terceira síndrome, a síndrome do vira-lata, do Nelson Rodrigues. O que vem de fora é que é bom, o que está cá não presta. Quando vós tendes, eu vou falar de vivos, poderia falar dos ex-vivos. Eu falo de um Lauro de Oliveira Lima, de um Pedro Demo, dos Celsos, de tanta gente maravilhosa, de uma Leia que está aqui e de outros. O Brasil não precisa de ir lá fora, nem uma escola da ponte, nem um Zé Pacheco velho e irritante. O Brasil precisa de perceber que tem cá dentro tudo aquilo que precisa. Porém, tem que acrescentar 3 pilares
aos 4 pilares da Unesco, do relatório Delors. Quinto pilar, aprender a desaprender. Não somos responsáveis por aquilo que fizeram de nós, mas seremos responsáveis por aquilo que fizermos com aquilo que fizeram de nós. Jean-Paul Sartre, ou se quiserem, na voz do grande poeta Manuel de Barros, desaprender 24 horas por dia ensina princípios. Sexto pilar, aprender a desaparecer. É preciso gerar autonomia, não criar dependências. É preciso que os projetos sejam sustentáveis e para isso nós podemos ter e devemos ter o dom do desapego. Sétimo pilar, aprender a desobedecer. E aqui, desobedecer em equipe. Desobedecer sozinho é suicidário. Desobedecer porque as leis brasileiras, se retirarmos a LDB, os PCN e os PPPs das escolas, são excelentes documentos, excelentes leis, mas há outras que não. E que impedem que os PPPs sejam concretizados. Então, eu faço um convite aos brasileiros para que realmente percebam que têm tudo o que precisam, mas que precisam de se organizar, de formar equipes, de trabalhar com as secretarias de educação, com as faculdades e perceber que o futuro da educação começa no Brasil. Afastar esses resquícios de neocolonialismo. Finalmente, porque o tempo está no fim, mas depois poderemos continuar noutro momento, vou acabar com uma pequena historinha que agora me lembrei. O objetivo da escola é fazer dos seres humanos que nos são confiados pessoas mais sábias e mais felizes. E a Escola da Ponte, baixou aqui de novo, tenta fazer isso, mas não consegue. Nós somos ainda muito primários, muito rudimentares, ainda temos muito para aprender. Porém, temos alguns retornos. Um dia ia chegando o Nelson. O Nelson é um dos jovens, isto foi há 30 anos, que nós acolhemos. A Escola da Ponte acolhe os jovens julgados fora de outras escolas. E o Nelson vinha com um aspecto, enfim, de abandono. Eu perguntei, Nelson, o que é que tu estás aqui a fazer? Estás assim com esse aspecto? Estou, professor. Sabes que esta noite a minha irmã mais pequenina chorou toda a noite. A minha mãe foi ver porque é que ela gritava e os ratos tinham roído metade da orelha, comeram metade da orelha da minha irmã. E ela foi para o hospital e eu agora vim porque eu gosto de vir para cá. Assim, mas tu com esse problema todo e vens para a escola? Venho, professor. Porque quando eu venho pelo caminho para a escola, eu sinto uma coisa cá dentro. Eu digo, que coisa? Olha, vou-te dizer, parece mesmo alegria. Fica em paz.